Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana. Poucas pessoas conseguem realmente entender o que isso significa, a profundidade dessa compreensão. A mente concreta tem uma dificuldade gigantesca de entender o que isso significa. Mesmo que isso venha sendo ensinado pelos grandes mestres há milênios já, tentando fazer com que a gente entenda o verdadeiro significado da existência humana. Mesmo assim, nós temos uma enorme dificuldade de entender que nós somos verdadeiras usinas criadoras com um poder gigantesco de criação por causa dessa junção do divino com o humano. Nossas mentes, que são ferramentas, têm um poder, entre aspas, usando essa palavra de uma forma muito pontual, porque não é a mente que tem o poder, O poder é todo nosso. A mente é uma ferramenta poderosa, é isso que ela é. Mas o verdadeiro poder é todo nosso, de criar e destruir. Por causa das nossas interpretações errôneas a respeito disso, a respeito de sermos seres divinos, antes de tudo, sermos espíritos vivendo uma vida na carne, uma experiência com objetivos práticos de evolução. A gente está aqui vivenciando experiências que jamais, o espírito está aqui vivenciando experiências que jamais poderia experienciar se não fosse aqui. Vestido com um traje específico, que nós chamamos de corpo físico, obedece a leis, obedece a uma mecânica inteligente. Não tem ninguém também do outro lado lá. Essa inteligência não pertence a alguém. A inteligência é uma das leis universais onde nós estamos inseridos, pura e simplesmente. Não tem ninguém lá puxando os fios, dizendo faz assim, faz assado, agora quero que tu seja assim, quero que tu seja assado. Não tem nenhum Deus antropomorfizado lá do outro lado, como um Papai Noel, dizendo se tu for bonzinho eu te recompenso, se tu for malvado eu vou te punir. Não tem nada disso aí. Existem leis fundamentais que nos regem, que regem as existências. Então, não é nada sobrenatural. Quando a gente fala de espírito, de vida espiritual, não tem nada de sobrenatural. E como usinas criadoras, nós temos criado, podemos dizer, dessa forma, através dos nossos desejos descontrolados, por não entender essa mecânica que está por trás da existência, essa mecânica lógica, essa mecânica que obedece leis físicas, tanto invisíveis, tanto no mundo invisível aos nossos olhos, quanto no mundo visível aos nossos olhos, existem leis físicas correspondentes a cada plano de existência. Cada dimensão de existência obedece leis. Não é assim uma coisa, por isso que se diz que não cai um fio de cabelo sem que o Pai saiba. O Pai é a lei, o Pai é o Dharma. Dharma é a lei que nos rege. Então, dentro dessa lei, nós somos usinas criadoras através dos nossos desejos. E seria muito importante que nós nos interessássemos em saber cada vez mais sobre a mecânica dos desejos. Porque toda vez que acontece uma coisa muito interessante, eu vou citar isso como exemplo, mas isso vem acontecendo já há milênios, mesmo antes do aparecimento da televisão. Mas a gente vê na televisão, por exemplo, um filme, Um filme, sei lá, só para citar como exemplo, um filme de ação lá, de espionagem e tal, e tem o espião,
o mocinho, entre aspas, do filme, que usa determinada roupa, que bebe determinada bebida, né, alcoólica, e dirige um carro excepcional. Ele se veste muito bem, ele dirige um carro maravilhoso, fantástico, que a gente nem nos nossos sonhos mais loucos imaginaríamos um dia poder ter. E sai com as mulheres mais bonitas, ou vice-versa, se for uma mulher, a mesma coisa, se for um protagonista mulher, a mesma coisa, ela sai com os homens mais bonitos e tal, e é dominante, enfim, né? E aquilo nos satisfaz de determinada forma, inconscientemente, que quando a gente, mesmo que a gente não beba, mesmo que a gente não ande com aquele carro maravilhoso, né? Quando acontece, quando surge uma oportunidade, né, de beber, por exemplo, a gente lembra da satisfação que tivemos ao assistir o filme, assistindo aquele personagem fazendo determinadas coisas lá, coisas maravilhosas que nós secretamente gostaríamos de ter acesso de fazer também. Então a gente tem vontade de beber, a gente lembra, puxa, aquele personagem, nossa, ele bebia. Claro que isso não é consciente, gente. Claro que isso não é consciente, gente. Aquele personagem, ele bebia determinada bebida e ele parecia tão feliz, né? Então, já que eu vou beber, eu vou escolher aquela bebida. Um exemplo, não pegue ao pé da letra. Mesmo que você não tivesse o hábito de beber, né, da próxima vez você vai se reunir com os amigos e tal, e a propaganda sabe muito bem, os criadores, não estou falando das agências de propaganda, mas também, né, existe uma técnica envolvida por trás que movimenta, que conhece e movimenta essa mecânica do desejo dentro de nós. Então a gente vai lá e satisfaz o nosso desejo. E isso acaba se tornando um hábito, porque primeiro foi porque você estava triste, depois porque, mas hoje eu estou feliz também, por que não? Né? Hoje eu estou neutro, por que não? Hoje isso, por que não? Hoje aquilo, por que não? E esses hábitos, e isso não estou falando agora da questão da bebida, por isso que peço de novo, não pegue ao pé da letra esse exemplo, segue adiante, né? Porque isso vai se tornando cada vez mais sutil, inclusive para as nossas criações e decisões, né, e carências psicológicas também. Então nós vamos criando desejos que suprem cada vez mais sutis e isso vai ramificando cada vez mais, porque por associação nós entrelaçamos desejos de forma sutil, imperceptível, com outros desejos também que nós tínhamos antes, que estavam lá adormecidos e tal, e esses desejos acabam se entrelaçando. Então, você também vai querer andar bem vestido, como o personagem, como a personagem. Você também vai querer andar num carro, né, num carrão, porque, né, aquilo te causou um certo bem. Existe toda uma mecânica envolvida aí. Mas o que é interessante é o seguinte, quando você cria um desejo, você cria um ser no plano astral, num plano diferente do plano físico, para quem não está habituado, é um plano mais sutil, que é o plano seguinte, né? Nós funcionamos na mecânica cósmica, né? Nós funcionamos na fisiologia cósmica, digamos assim, do ser, nós funcionamos como a própria atmosfera da Terra. Nós somos divididos em camadas que vão se sutilizando, né? Então, uma dessas camadas, que é a camada mais próxima, é o que a maioria das escolas chama de astral, né? Então, eu vou usar essa palavra para ficar mais fácil, porque a gente está mais acostumado. Que é para onde, né, o primeiro lugar para onde a nossa alma, digamos assim, se desloca, né, depois que termina o corpo físico, a gente vai para o plano astral, que é o plano da criação. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, né, tem uma criação correspondente no plano astral. Nada fica imune,
Nada do que nós pensamos e sentimos fica isento. Nada é neutro. Então é importante nós sabermos que nós somos verdadeiras usinas criadoras. Tudo que nós pensamos e sentimos se torna vivo. Então os nossos desejos tornam-se seres vivos. Não tente, a sua mente concreta vai tentar lutar contra isso, né? A sua mente condicionada por esse nada que você é ensinado de que nós não viemos do nada, de que teve um ser lá que criou os bonequinhos, que nós somos bonequinhos obedecendo à vontade desse ser, né? E tem que abandonar esse condicionamento aí, de achar que existe um Deus antropomorfizado lá que está, né, conduzindo os bonequinhos. Não é assim que funciona. Mas a gente cria, né? Nós somos seres divinos aprendendo a criar. Esse aprendendo é que é o problema, porque nós somos crianças de posse de ferramentas poderosas, né? Imagina aí a figura que pode ter vindo na sua mente agora, uma criança com uma arma de fogo, né? Uma arma mortal, né? Sem saber que ela está realmente matando outras pessoas com aquilo, que ela não sabe que aquilo não é um brinquedo, né? E nós temos usado a nossa mente criativa, criadora, como um brinquedo ao longo dos milênios. Só que esse brinquedo, ele semeia seres no astral que depois vão conviver conosco até o momento, não vou dizer para sempre, mas até o momento em que nós nos tornamos conscientes das nossas criações, porque essas criações que eu estou falando, esses seres, são as nossas sombras, que elas vêm nos acompanhando e nos alcançam, né, aqui no plano físico sempre. Porque lá no plano astral, é para isso que existe o plano físico. No plano astral, a gente não pode tratar dessas sombras. Lá a gente não tem o poder de criação que a gente tem aqui no plano físico, no mundo físico, dentro do corpo, tá? Então lá a gente não tem como lidar. Por isso que o que acontece? Muitas vezes a gente acha que pode deixar para depois, resolver as coisas depois, e a gente desencarna, e quando está lá nu, a gente se depara com as nossas criações e a gente quase enlouquece, né? Até que possa renascer outra vez e vir aqui e de novo ter a oportunidade de tratar aquela sombra. Só que o que a gente faz? A gente vem para cá e a gente cria mais ainda, por causa das nossas emoções descontroladas, por causa dos nossos desejos descontrolados. Então, toda vez que você deseja algo, você cria um ser que vai vir cobrar de você alimento constantemente. Ele precisa ser alimentado. Então, e ele se manifesta não num desejo específico, né? Não é o desejo daquela bebida, é também, mas ele vai se entrelaçar, como eu ia dizendo, com outros desejos, e você vai criando dentro de você um castelo de desejos, um amontoado de seres no astral, que eventualmente eles vão sentir fome e vão cobrar de você. Então aí você é uma marionete, sim. Toda vez que você... E tem uma coisa interessante a respeito do desejo, é que esse ser, quando ele vem pedir alimento, e você dá alimento para ele, vamos supor, através de um chocolate, você vai lá e come um chocolate e satisfez o desejo de chocolate, que obedece outros, né, químicos também, que é o desejo do açúcar para gerar dopamina, essas coisas todas, né? Tá tudo interligado. Não tem nada que não seja científico, né? Embora a ciência oficial ainda não tenha abordado esse aspecto fisiológico da alma, né? Porque não quer. E aí você alimenta, ele está lá alimentado, ele vai, ele adormece e depois ele acorda com fome de novo. E ele vem em você e diz, me alimenta. E isso se torna um ciclo vicioso sem fim. Até o momento que conscientemente você diz, puxa vida, eu não quero mais alimentar. E aí você começa conscientemente a sublimar. Não é lutar contra, né? Mas você começa a transformar conscientemente, a dominar esses desejos. Não pela luta,
porque pela luta você só vai reforçá-los, torná-los ainda mais fortes, né? E mais insistentes. Então, pelo autoconhecimento, você vai conseguindo perceber essas suas criações, essas suas sombras que vão bater na sua porta pedindo alimento, e você vai se tornar senhor delas e dizer: não, eu não vou te alimentar agora. Eu posso até te alimentar, mas quando eu achar que devo, quando eu quiser. Agora não. Então você começa a dominar, até sublimar, quer dizer, elevar esses desejos, transformar esses desejos de tal forma que eles desapareçam, eles não estão mais lá. Então, quando os mestres ensinam há milênios, né, ensinaram já há milênios, vêm ensinando, né, sobre os desejos, a religião pega e transforma isso numa coisa feia, numa coisa horrorosa, né, numa coisa moral, e não tem nada a ver, gente, é tudo fisiológico. É tudo científico, não tem nada a ver essa questão moral, já falei outras vezes. A moral, ela surge no ser humano naturalmente, através do despertar da consciência. Quanto mais consciente é uma pessoa, mais naturalmente moral. Eu não estou falando de moralismo, que daí entra nos ismos, aí entra moral ideológica, que é o que os governos tentam e as religiões tentam incutir dentro da gente. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da moral cósmica, aquela que está no seu DNA, aquela que está esperando para aflorar, né? E ela só aflora a partir da consciência. É essa moral que eu estou falando. A moral não pode ser imposta. Não adianta escrever leis moralistas ou falar sobre moralismo. Então, os desejos, né, as nossas sombras, os pecados, que eu já falei em outras oportunidades, em outros vídeos sobre o pecado, né? Pecado é uma questão fisiológica também. O que se chama de pecado, religiosamente, não existe. Entende? Moralmente, não existe. Mas existe sim o pecado como sentido de erro humano que prejudica fisiologicamente a si mesmo. E esse estrago esse estrago fisiológico vai deixar sequelas, né? Quando você interioriza a ira, o orgulho, essas coisas, né? A preguiça mental, todas essas coisas, quando você interioriza, vai causar danos nas suas glândulas, no seu baço, enfim, em todas as glândulas, no timo, todas as glândulas, né? Na tireoide, e esses danos vão ser levados após a morte do corpo físico, porque não foram tratados, foram agravados, né? E você vai, enquanto você estiver no plano astral, antes da próxima encarnação, você vai sofrer a consequência, né? Você vai sofrer as dores nesse corpo fisiológico astral, porque o nosso corpo ele é só um espelho. Nosso corpo físico ele é só um espelho do corpo astral. Tudo que nós temos no corpo físico, nós temos também no corpo astral. Quem já leu, ou participou, ou estudou, ou participa ainda, né, do Espiritismo, com todo o estudo espírita, sabe do que eu estou falando. Outras escolas também, né, ensinam a respeito disso, a fisiologia da alma, né? A alma tem uma fisiologia e nós aqui no plano físico somos espelho daquela fisiologia. Não é uma coisa, não tem nada, como eu digo, não tem nada supersticioso nisso, não tem nada sobrenatural, é lei. Isso é fisiologia, isso é ciência. Entende? Como eu disse, a nossa ciência oficial ainda não avançou, não ultrapassou as fronteiras do mundo físico, porque a ciência é relativamente jovem. Nessa sua juventude, ela também está tateando aonde ela deve ir ou não. Como o reino espiritual pertenceu às religiões por milênios, né? Milênios, e a ciência é uma coisa tão jovem de séculos, não milênios, séculos,
Então a ciência tem medo ainda de confrontar o reino espiritual, de confrontar a religião, e existe um grande ressentimento também, né, que diz, isso eu não quero, você falou em espírito, espírito pertence ao campo da religião. Não, espírito não pertence ao campo da religião, não mesmo. Espírito pertence, como tudo, ao campo da ciência. Porém, se a ciência ainda tem resistência, né, e cria subterfúgios para evitar entrar nessa área, nesse mérito, ela nunca vai descobrir. Ela não quer descobrir essas coisas. Então é impossível, né? Quando não se quer, é impossível. Então a ciência também não cumpre. Nós estamos órfãos, na verdade, de instituições que tenham interesse em aprofundar, porque a própria religião também não aprofunda, né? Fica só na superfície dos dogmas, né, e dos rituais, e a ciência se recusa a entrar nesse campo. Então nós realmente estamos órfãos, mas isso não impede que a gente busque nas escolas esotéricas e místicas, né, que já tem um determinado conhecimento nessas coisas, que já vem de milênios também. Aí entra uma outra questão, né, que no Oriente, né, já se sabe, já se convive com essa realidade há milênios, porém no Ocidente se recusa. Né? É o homem ocidental, o ser humano ocidental, que se recusa a aceitar as descobertas orientais já de milênios, né? Então preste atenção nessa questão da fisiologia, da mecânica dos desejos. Quando você cria um desejo, quando você tem um desejo, na verdade você está criando um ser e alimentando e se tornando responsável por ele. Pense nesse ser como um ser vivo, que vai pedir alimento, sim. Eckhart Tolle já chamou isso de corpo de dor também, se você quiser ler no livro O Poder do Agora. É bastante interessante, se não me engano é no Poder do Agora. É bastante interessante, né? E esse corpo de dor, que é o conjunto das emoções que convive com você, inclusive emoções de nível coletivo também, criadas pela coletividade, que por causa do seu descontrole emocional, você vai atrair essas emoções que, digamos assim, andam por aí no astral, também precisando se alimentar, e você acaba se tornando refém de emoções que antes você não tinha e que agora vão estar entrelaçadas com você. Né? O medo de... Você não tem medo de barata, mas você assiste num filme, né, uma coisa... uma barata que, enfim, uma pessoa tendo medo de barata e o seu medo de outras coisas vai entrelaçar com o medo de barata, né? E fundamentalmente tudo é medo, né? E então isso, observe bem os seus desejos, não seja refém dos seus desejos, não seja refém da vida, torne-se mestre. É um caminho difícil, é um caminho que exige muita vontade, toda a sua vontade, na verdade. Mas é uma questão de foco, você muda o foco. Você tira o foco das coisas fúteis da vida e coloca o foco na vontade, na sua vontade. Vira o foco da vontade para si mesmo, para o autoconhecimento. Então você se torna mestre dos seus desejos e não mais refém deles. E na medida que você faz isso, você começa a limpar o astral no seu entorno. Tudo aquilo que vem pedir alimento para você começa a desaparecer, pura e simplesmente, sem luta, apenas com a vontade. E vontade é diferente de desejo, viu? Vontade é outra coisa, vontade é um sentimento superior. É uma vibração superior, melhor dizendo, porque não é nem um sentimento, a vontade é uma vibração superior. Por isso ela é poderosa, por isso o nosso maior poder é a nossa vontade. Você tira a sua vontade de coisas fúteis e coloca a sua vontade em você mesmo. Vira a luz, vira o foco todo para você mesmo. E aí você vai ver os resultados. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos disponíveis na descrição logo abaixo, ver se tem algo que te interessa.
Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante, o número da conta também é sempre deixado logo ali abaixo, e compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!